dentro do que você falou, olha que interessante, o Edson fez uma pergunta e ontem eu estava pensando algo parecido com o que ele perguntou. Ele perguntou o seguinte: existe a possibilidade desse vírus ter sido fabricado? E eu estava pensando ontem o seguinte: existiria a eventualidade de, caso ele tenha sido fabricado, eu não tinha pensado no fato dele ter sido ou não fabricado, mas uma guerra biológica, um atentado biológico, seria possível? É a pergunta do Edson. Atentados biológicos é o que vai acontecer muito no mundo, não é? Ou seja, nós continuamos sendo vírus, como se houve isso, a fabricação, nós fomos esse vírus, na verdade. Eles deviam ter sido apelidado de vírus humano e não suíno. O nosso é mais potente, viu? O nosso é mais potente. Mas é claro, eu não estou dizendo que acho que esse seja, eu acho que não tem praticamente vírus nenhum mudando e em processo mutante no mundo que não esteja mudando por nossa causa. Mesmo indiretamente. Claro. Né? Nós somos o agente, o elemento de... invade onde eles estão, não é? De estímulo mutante o tempo todo. Seja porque a gente os combate em razão da nossa própria saúde, fornece a eles os elementos de conexão para criarem uma nova evolução de si mesmos. Então, até quando os combatemos, a gente os fortalece, né? A gente nunca os eliminará. Agora, eles estão nos combatendo, eles querem sobreviver a nós. Mesmo inconscientemente, a Terra tenta nos sobreviver, não é, Caio? Eles não é necessariamente uma questão de sobreviver a nós, é uma questão de sobrevivência, né? Nós somos hospedeiros, na melhor das hipóteses. Nós todos aqui, se tirássemos uma fotografia microscópica do que está dentro de mim, correndo, entrando pelo meu nariz agora, respirando milhares de organismos. Se você olhasse aqui nos meus olhos, são milhares, a minha pele está coberta, minha barba, minha corrente sanguínea. Assim, eu sou um universo para bilhões de outros seres. Eu sou uma galáxia. Você... Eu posso pegar uma luva, não? Pode. Vou ficar mais afastado. Pode. Uma galáxia. Uma viagem muito doida. Imagina se essas criaturinhas tivessem a nossa inteligência, que não seria nada difícil, né? Nano-inteligência. Hoje a gente já sabe que tamanho não é documento mesmo para processar nada. A discussão toda seria a respeito dessa galáxia. Essa galáxia aqui, a galáxia está em desordem, a galáxia está com problemas. E já ia ter gente se evadindo aí para do Habib, que está em melhor estado, a galáxia do nosso querido Jack, que é mais jovem, a supernova, daí. Mas não só nós somos habitados, mas a gente fornece os elementos mutantes o tempo todo, de todos os modos possíveis. Por exemplo, eu quando li A Peste, o livro do Camus, e com aquele dilema entre ajuda os médicos para salvar a humanidade, combater os ratos, ou se associa a Deus, que é o criador de todos os animais, e não combate o rato, que era supostamente o dilema, né, entre o homem e o rato, Deus e a medicina. E eu olhando para aquilo, a primeira vez que eu me aproximei daquele texto em 1974, eu achei ridículo. Eu falei, poxa, é um dilema filosófico bonitinho, mas o pressuposto é tão ridículo. Porque está partindo do pressuposto de que essa é uma criação divina. A peste bubônica, e a peste bubônica sempre foi uma relação desse tipo de animal com o lixo humano desde a antiguidade.
é desenvolvido na nossa lixeira, no nosso quintal. Não é de agora, não. É desde o Egito Antigo. É desde a Bíblia, é desde Gaza, Ecrom, desde o que deu lá no templo de Dagon, que depois Deus mandou fazer aparência de chagas semelhantes, foi peste bubônica, os ratos que vieram do lixo e deram. Mas aí o homem fica colocando Deus no conflito, ou é Deus ou o rato. Não é Deus nem o rato, não é coisa alguma, é o homem. Se você quiser eliminar a causa, meu amigo, dá um tiro na cabeça, mas não fica discutindo com os céus. Né? Quando veio aquele tsunami que houve poderoso há 4, 5 anos atrás, na mesma hora a questão é por que Deus permitiu. Aí gente escreve artigos na internet, eu já não creio mais em Deus direito, porque como é que ele deixa? Se solidarizam com todo mundo, o problema foi Deus que deixou. Ou você vê os argumentos o tempo todo, como ontem, me mandaram aí na internet um textinho pedindo que eu comentasse. Me deu até vontade de comentar, depois eu falei, ai meu Deus, eu estou cansada, tanta coisa ridícula. Sou aqui, de fato, eu sou uma lixeira do pensamento, da burrice das pessoas. Cansei de ser latão da irreflexividade. Então não vou responder não, delete. Mas era um textinho até legal, bonito, de um argumento num campo de concentração, uma coisa que a BBC gravou, uma dramatização dos judeus ali, quando de repente um levanta no meio daquilo tudo e diz: escuta, você está pensando o quê? Que o Senhor nos ama? O Senhor não ama ninguém não. O Senhor é mau. Aí ele começa a fazer perguntas que não começaram nem com Adão, começaram já com Abraão. Escuta, por que Abraão, os filhos de Israel desceram para o Egito? Aí um judeu lá, todo vestidinho de candidato ao crematório, disse assim: foi porque houve fome na terra. Então Deus deixou ter fome na terra, os filhos de Israel foram ao Egito. E no Egito, eles voltaram logo? Não, eles ficaram 430 anos lá. Por causa da fome que Deus mandou, eles ficaram no Egito 430 anos. Fazendo o quê? Trabalhando, apoiando, não sei o que, e tal. Foi. E o que Deus fez? O Senhor levantou Moisés. E a saída foi tranquila? Não, o faraó endureceu o coração. Quem foi que endureceu o coração de faraó? Foi o Senhor que endureceu o coração do faraó. Tá certo. E o que aconteceu, hein? O Egito ficou devastado. Sangue na água, os peixes morreram. Os peixes morreram porque o Senhor endureceu o coração do faraó. Piolhos, rãs vieram para todos os lugares porque o Senhor endureceu o coração do faraó. E foi até a última praga. E a última? A morte dos primogênitos. Isso quer dizer que só não atingia lá na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, no resto o pau cantava. E a morte dos primogênitos? Morreu o primogênito de todo mundo, até o do faraó. Mas escuta, o que o filho do faraó tinha com essa história? Por que Deus matou todos os primogênitos do Egito? Você ficou feliz porque você foi liberto? Mas e as mães egípcias chorando? E o faraó chorando? E daí eles foram para onde? Para o deserto. E depois chegaram aonde? Chegaram na terra de Canaã, a terra da promessa. Promessa para quem? Para nós, né? E o pessoal que morreu lá? Foi terra da promessa para quem? Aí ele vai nessa história, tanto faz o lado. Tanto faz o lado, é claro. Agora, não tem um macho, em momento algum, desde o Gênesis, para chegar e dizer: não foi a mulher que tu me deste, não. Eu é que sou babaca, achei o fruto gostoso, estava a fim de comer ela mais tarde, não a frutinha, a Eva, e já estava preparando a frutinha e comi gostoso, Senhor.
Esse macho não aparece na terra. O único que apareceu foi a cruz e diz: olha, joga sobre mim, perdoa, porque o resto não sabe o que fala, nem o que faz, nem coisa alguma. Porque o processinho de transferência é indefinível, não tem fim. Desde ontem tem uma senhora ali, professora não sei quem, que já me mandou uns 30 e-mails querendo uma resposta. O senhor é ou não é um homem sábio? Se é, me responda. Quem é o maior assassino da Bíblia? Jeová ou Satanás? É a mesma história. Por qualquer dos lados, olha, se eu tivesse a vontadezinha doente dessas pessoas, eles não saberiam que eu ia ser o pior ateu do mundo, porque essas brincadeirinhas que eles fazem aí, se eu quisesse fazer para um lado e de outro, meu amigo, não sobrava, era porcaria nenhuma. Eu dou graças a Deus que a maioria desses filósofos leva o ateísmo deles a consequências muito baixas, muito rasas. Porque se for para entrar nesse processo de desconstrução, a minha cabeça é boa beça para não deixar nem pau nem pedra. Eu só sei é que é totalmente idiota, porque os fatos da existência são outros. E não dá para sair fazendo essa troca, os vasos são comunicantes. E tem um detalhe: dinossauros morreram aos milhões, há 65 anos, milhões de anos atrás, e não houve uma única dor de agravo na Terra. É uma fase, vida é vida. Somente nós é que sofremos desse surto da nossa imortalidade, da nossa importância superior ao cosmos. Então qualquer coisa que toque no ser humano é uma blasfêmia. Pois eu vou blasfemar e agora? Vou blasfemar contra o homem. Vou blasfemar contra o homem. Deus tem direito de matar a todo mundo, acabar com a palhaçada a hora que Ele quiser. De mim, Ele não tem uma pergunta: Senhor, por que tu estás fazendo isto? Porque eu já vivi o suficiente para saber que cada dia humano na Terra é misericórdia divina. Parece até que Deus não ama o resto da criação inteira para deixar a gente aqui. Porque se Deus nos tirasse daqui, era um favor para o universo. Porque até agora, o que nós fizemos foi só morte. E eu vou lhe dizer uma coisa: você pode achar que eu estou doido? Não, eu só transcendi a essa babaquice. Assumi a minha responsabilidade como indivíduo, como membro da humanidade, de poder olhar e dizer: se morreu o mundo inteiro, eu não tenho uma pergunta a Deus, apenas dizer: Senhor, tu sabes. Agora vá dormir com esse barulho e não me escreva mais carta querendo saber quem tem razão, se é Deus, se é o diabo, se é isso, se é aquilo, porque um cara que acabou de dizer o que eu disse não está com disposição de perder tempo com gripe. É ou não é, meu irmão? Agora, Caio, como é que a maioria de nós faz essa leitura se a maioria de nós, a gente não se autoflagra? Não, todo mundo acha que a existência existe por conta de nós. Nós somos o centro dessa porcaria. Você vê o tamanho da nossa doença. E fica todo mundo acusando o diabo. O diabo assumiu um papel periférico. O diabo foi mais humilde. Porque ele assumiu um papel periférico nessa história. Desde o Gênesis até na hora que sobrou para ele, que foi o último, né? Por que tu fizeste, Adão? Foi a mulher que tu me deste. A mulher que não sei o que foi a serpente. A serpente aceitou, perdeu as pernas, vou rastejar, comer pó e foi. Agora nós continuamos. Nós somos o centro de tudo. O mundo inteiro gira em torno de nós. Apesar de se dizer que o universo tem aproximadamente bilhões e bilhões de anos, os cálculos mudam um pouquinho de acordo com a data do Big Bang, mas parece que tudo que aconteceu antes do homem existir não era. Não teve nenhuma importância.